Bom dia, meus amados irmãos. Com alegria podemos estar diante da Palavra de Deus, com os amados, para estudar a mesma. Hoje nós vamos entrar no capítulo 24 e 25 de Mateus, que é uma parte escatológica, onde Jesus fala que estão nos últimos acontecimentos. O texto áureo que nós vamos ler está no capítulo 24, versículo de 34, onde Jesus nos diz: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo se aconteça. Quando Jesus fala esta, então essa está voltada quanto àquele tempo, tudo quando vai se cumprir. Então, antes de nós começarmos a nossa lição, nós vamos orar. Pai querido, Deus amado, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra que vamos estudar, quando ela fala sobre os últimos acontecimentos deste planeta Terra. Que Deus, Santo Espírito, nos oriente, nos conduz e chegue aos nossos corações a Tua palavra. Em Teu nome, Jesus amado. Amém. Mateus 24 nos começa: Jesus sai do templo de Jerusalém e desce então para o riacho Cedrão e sobe para o Monte das Oliveiras. Ele sentado, os discípulos vêm, Pedro, Tiago, João e André. André nos diz lá apenas em Marcos. E eles fazem 3 perguntas ao nosso Senhor sobre a questão da vinda. Diz assim, as 3 perguntas. Versículo 3: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, ou seja, os 4 estavam separados, dizendo: quando serão estas coisas e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? São 3 perguntas. Jesus, em parte, não responde às 3 perguntas, ele não responde, mas ele vai numa questão geral. Antes de nós começarmos a lição, nós precisamos entender algo. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus. Então, Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, ele fala exclusivamente questão para os judeus, que os judeus pudessem entender e compreender sobre isto. Isso está voltado à questão da escatologia. O que é escatologia? O tratamento dos últimos acontecimentos. Nós só conseguimos entender o capítulo 24 e 25, nós precisamos fazer uma separação. Se eu quero jogar tudo num período, a gente não vai entender nada. E vai acontecer que muitas pessoas, acontece que eles falam coisas que na realidade Jesus não queria dizer. Primeiramente, em primeiro lugar então, o que Jesus falou para os judeus naquela época? Então esse vai ser o nosso primeiro assunto. Está no capítulo 24, versículo de 1 a 28. Jesus trata sobre isto, sobre as pessoas daquela época, os judeus daquela época. O que está voltado? Está voltado para o ano 70. O que aconteceu no ano 70? No ano 70, Tito, um guerreiro de Roma, com o seu exército, entra em Jerusalém e destrói Jerusalém completamente. Nós não podemos esquecer, Jerusalém, ela já foi destruída 26, ou seja, 16 vezes totalmente e 26 vezes parcialmente. Vocês entenderam? 14, ou seja, 16 vezes totalmente Jerusalém foi destruída e 26 vezes parcialmente. Quando Tito entra, o que aconteceu? 1 milhão de judeus foram mortos. Então Jesus trata sobre esta questão. Ele trata aqui sobre 7 sinais. Quando nós olhamos o profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel, nós podemos ver os 4 grandes flagelos que Deus fala assim: é a fome, é a guerra, a peste e a peste, gente. Ou seja, são coisas que sempre aconteceram no planeta Terra. E na vinda de Jesus vai se agravar mais um pouco ainda. Mas o que acontece? O que acontece especificamente, nós podemos voltar sobre isto. E mais 2 milhões, 1 milhão morto e 2 milhões de pessoas foram vendidas, ou seja, foi feito um comércio com o povo judeu. O Flávio José, o grande historiador, diz que
o sangue humano correu até os tribos dos cavalos. Então isso foi terrível. Israel ficou então sem terra, ele foi espalhado no mundo afora, sem terra até no dia 13 de maio de 1948. Israel novamente volta para a sua terra e está lá até hoje. 3 anos atrás eles comemoraram seus 70 anos, teve o privilégio de estar lá naquela data. Mas, em segundo lugar, quando nós olhamos o capítulo 24, versículos 17 e 18, Jesus fala uma coisa muito importante para a sua igreja. Vamos lá, 17 e 18, diz o que? Capítulo 24. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás em buscar as suas vestes. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está servindo no ano 70 para a igreja. O que aconteceu com a igreja? A igreja foi morta? Não, meus irmãos, a igreja não foi morta, não. O que Jesus fala aqui, literalmente, a igreja cumpriu. Antes que Tito chega e invade Jerusalém, a igreja foge, ou seja, quando fala igreja, o povo crente naquela época, no ano 70, ele foge para os montes. Ninguém percebeu isto. Jerusalém foi arrasada, foi destruída completamente, assim como ela está até dia de hoje. O templo só tem as ruínas. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Esse foi o sinal, e se você for lá hoje, você vai encontrar isso literalmente que Jesus está falando. Ou seja, naquela época o templo era muito bonito, a fachada tudo era de ouro, a calçada era de mármore esverdeado, ou seja, quando o sol brilhava, dava um reflexo muito lindo. Mas Jesus diz, isso tudo vai ser destruído. Mas o que não foi destruído? A igreja de Jesus. Mas a igreja, depois que o exército foi embora, ela não volta para Jerusalém, ela também se espalhou para o mundo todo, levando o evangelho, a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a palavra da esperança. E voltando até no final, Mateus, quando nós chegamos no capítulo 24, de 29 a 54, capítulo 25 é para nós hoje. Vou repetir novamente. Mateus 24, a partir de 29 a 51, e o capítulo 25 é para nós hoje, ou seja, a humanidade nossa, até o dia que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. É para todos, é todos nós. Então vamos lá. O que Jesus fala então, figuras? Ele fala em primeiro lugar da figueira. A figueira é uma árvore única que eu sei, todas as minhas pesquisas que eu fiz, é única no planeta Terra que tem um significado específico. Não dá tempo para eu poder falar sobre isso. Ele fala sobre a figueira, quando ela brotar, então está perto, né? Ou seja, o verão, como ele diz, assim diz, quando vocês vão ver tudo isso aí que vai acontecer, a minha vida está perto. Então, em segundo lugar, ele fala sobre Noé. O exemplo de Noé, como foi o dia de Noé, também vai ser semelhante na vinda dele. Em terceiro lugar, a separação do crente, do salvo e do não crente, ou seja, daquele que não se preparou para isto. E em quarto lugar, agora aqui especificamente, ele fala do servo fiel e do servo infiel. O que nós podemos ver aqui, a partir do versículo 45, ele fala do servo fiel. E do versículo 48, do capítulo 24, ele fala do servo infiel. A partir deste momento, tudo que vai agora, até no final do capítulo 25, tudo está voltado aqui. Ou o ser humano no planeta Terra, ele é fiel a Deus, ou ele é infiel a Deus. Não tem outro meio, meus queridos. É isto. A minha, sua, a nossa fidelidade, ou a minha, sua, a nossa infidelidade. Essa decisão de cada um, como nós queremos resolver isso ali. Então, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus fala algumas coisas que vai haver: terremotos, relâmpagos, além dos relâmpagos que nós vemos muito mais profundo, Sol, Lua, essas estrelas vão se escurecer. Isso está voltado quando você lê o livro do Apocalipse, os 7 selos, os 7 trombetas e as 7 taças. Tudo está voltado sobre isso aqui. Jesus faz um resumo do resumo do resumo. E ele aumenta o leque quando ele chega no livro do Apocalipse.
Então nós podemos fazer um parâmetro bem claro sobre isso. E ele diz, então, todo olho ouvirá, ou seja, todos nós vamos ver, então, a vinda do nosso Senhor Jesus chegar a esse planeta. E nós vamos ter nesse momento, isso deve ficar bem claro, Jesus não virá antes desses dois sinais que ele fala. Duas crises, dois grandes avisos, ou seja, a parte política mundial estará em crise e a parte religiosa. Eu creio, e os maiores especialistas falam sobre isso, a vinda de Jesus está perto. Nós temos no planeta Terra uma questão política muito grave, especialmente agora quando entrou a epidemia, ou seja, os governos ficaram em casa, mas o coração do planeta Terra, dos governantes, ele está fervendo, ou seja, não há paz interna. E questão religiosa, questão da proliferação do anticristo, proliferação das mensagens, ou seja, dos falsos profetas, que Jesus fala profundamente sobre isso. E no fim, teremos, então, duas bases práticas. A apostasia do ser humano, ou seja, a apostasia daqueles que se dizem seguidores de Jesus, mas na realidade não são. E, em segundo lugar, a universal mensagem de Cristo. Eu e você, nós somos responsáveis para levar esta mensagem até os confins da terra. E essa mensagem é levada até os confins da terra, aí verá o fim. Então, hoje com a tecnologia, se o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, falou, vocês são responsáveis que o evangelho chegou até os confins da terra, quanto mais hoje nós somos responsáveis para que essa palavra chegue a cada vida, a cada coração. E o final, o que vai acontecer? No capítulo 25 temos as 10 virgens, 5 fiéis e 5 não fiéis, que ele fala lá do servo, fiel e infiel. Não tem escape, ou a nossa fidelidade ou a nossa infidelidade. O meu coração sincero com Deus, nosso coração não sincero com Deus. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece as nossas intenções. Nós estamos aqui para estudar isto. Estamos voltados para nós chegarmos mais a Jesus, de sermos fiéis, estar preparados. Ou seja, as 10 virgens saíram para esperar o noivo. Mas o que aconteceu? 5 apenas estavam preparados. Então, isso temos no capítulo 25. E temos no 25, a partir do versículo 14, a parábola dos talentos. Ou seja, aqui nós temos uma palavra muito profunda e linda. Lógico, nós não temos tempo para explorar isso aqui. Um recebeu 5, outro 2 e o outro 1 talento, segundo a capacidade de cada um. Querido amado irmão, Deus vê a capacidade de você. Deus conhece a sua capacidade. A grande questão é, quando eu olho para mim, será que eu estou servindo a Jesus dentro da minha capacidade? Dentro daquilo que Jesus me conferiu? Quando eu olho Tiago 1, capítulo 3, versículo 1, diz, não torneis entre vós muitos mestres, porque receberemos maior juízo. Está voltado aqui nessa parábola, Jesus diz. Ou seja, será colocado na balança aquilo que me foi conferido, aquilo que me foi dado, e se eu trabalhei, se eu lutei, se eu servi, se eu honrei a Jesus através disso que Ele me deu. Isso está voltado aos bens desta vida. Isso está voltado da mesma maneira de ganhar vidas para o Senhor Salvador Jesus Cristo. E, por final, ele chega o quê? A falar, então, do capítulo 25, a partir do versículo 31, 48, o juízo final. Os fiéis e os infiéis. E Jesus compara com uma ovelha, ou como o bode, os bodes, ou outra versão fala dos cabritos. Então vai se definir quem é ovelha, quem é cabrito. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, a gente quer pegar esses versículos apenas aqui, aí nós vamos errar. Ninguém vai ser salvo por as obras. Aliás, eles nem sabiam quando eles fizeram isto para o Senhor. Só eles sabiam, que eles não sabiam, mas Deus vê tudo que eu faço nesta vida.
tudo está registrado. Agora vamos para a prática, vamos para o fechamento. Eu e você. Primeiro, capítulo 24, 4, Jesus nos diz, a primeira advertência que ele faz: acautelai-vos. Cautela. Meus queridos, amados irmãos de Jesus, nesta vida, nesse tempo que nós estamos vendo, precisamos ter muita cautela. Muita coisa falsa está sendo fabricada. Eu normalmente recebo uma ligação, uma mensagem por semana sobre falsos profetas. Ah, pastor, me ajuda que o fulano falou isso, falou isso. Ó, cai fora, não é de Jesus. Tudo que nós ouvimos e vimos, nós precisamos analisar na luz da palavra de Deus. Isso é cautela, para que a gente não venha fazer, falar e viver coisas que desaprova e a gente vai se reprovar. Segunda coisa, está no versículo 42, capítulo 24, 42. Vigilância, vigiai. Lucas 21, versículo 28 diz: e quando vocês virem essas coisas, levantai as vossas cabeças, orai e vigiai, porque o tempo está próximo. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ter muita vigilância, muita oração. Orar, eu vejo isso muito difícil que eu vou falar agora. Eu vou repetir. Orar, eu vejo muito difícil o que eu vou falar agora. Isso quase não acontece nas igrejas. Quando nossos cultos de oração, eu orar por minha pessoa. O apóstolo Paulo foi muito vitorioso nisso. Jesus fala, especialmente em Lucas, 4 vezes, questão dessa cautela. Cuidai por vós, cuidai por vós, cuidai por vós. A igreja só foi salva, não foi morta por Tito no ano 70, por quê? Ela obedeceu a voz de Jesus. Ela obedeceu literalmente o que Jesus falou. Ó, fuja para os montes. Assim deve ser nós também. Nós precisamos estar em vigilância. Em vigilância. E, por último, quando eu tenho que me preparar para a volta de Jesus? Quando você precisa se preparar para a volta de Jesus? Agora. É agora que eu preciso estar preparado. Não é amanhã, não. Porque eu não sei quando eu vou partir daqui. Ele sabe. Eu não sei. Nós não sabemos. Então nós precisamos estar preparados. Quando Jesus voltar ou quando eu partir dessa terra. Ou seja, vão ser 2 chamadas. A chamada para a morte ou chamada para o encontro pessoal com Jesus. Essa foi a esperança que o apóstolo Paulo tinha, de não morrer, mas se encontrarmos face a face com o Senhor. Então, meus queridos, fechando nossa palavra para esta manhã, tenhamos cautela, vigilância. Em terceiro lugar, eu posso estar preparado, eu estou preparado agora para me encontrar com o meu Deus, na vinda de Jesus. Que Deus nos abençoe e que esta palavra possa fluir profundamente em cada uma das nossas vidas. Vamos orar. Pai Celestial, o apóstolo Paulo diz que ama a vinda de Jesus. Nós amamos a tua vinda, ó Senhor Jesus, e sabemos que um desses dias você vai pisar aqui na terra, quando uma das últimas palavras que nós encontramos lá no livro de Lucas, quando o anjo diz, assim como viste subir a Jesus, assim ele virá, quando todo olho verá. Ó Deus, que momento de alegria, que momento de prazer, que momento nos aguarda ainda, Senhor, o que está no nosso futuro. Por isso nós ansiamos a tua vinda, Jesus amado. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Um feliz domingo, Deus abençoe, nos visite e nós sempre estamos preparados para o dia do Senhor. Amém.